Romanos 3, de 27 a 31, diz assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Oremos neste momento. Amado Senhor e Salvador, neste momento em que já cantamos louvores ao Teu nome, já confessamos os nossos pecados, e agora quedamos aos Teus pés para ouvir a Tua voz, rogamos que o Teu Espírito que habita em nós nos faça compreender o texto sagrado, ilumine o nosso entendimento, para que aquilo que o Senhor revelou na Escritura seja compreendido e aplicado em nossas vidas. Rogamos ao Senhor que venha tratar com os nossos corações, nos santificando para Ti mesmo, que ao sair daqui nesta noite, saiamos cheios da Tua palavra, prontos a servir ao Senhor, testemunhando daquele que é o nosso Redentor. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz, leva todo o nosso pensamento cativo ao conhecimento de Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz aos crentes, lá no capítulo de número 3, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A verdade exposta por João é bastante clara. Você já é um filho de Deus. Se você creu em Jesus Cristo, você já foi tirado das trevas e trazido para a luz, ou trazido para o reino do Filho do amor de Deus. Você já é um salvo em Cristo Jesus. Entretanto, a obra começada pelo Senhor Jesus Cristo ainda há de ser completada de forma plena. É por isso que João vai dizer que você já é um filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que você haverá de ser. Isso só acontecerá no dia final. E essa grande tensão que nós vivemos no presente, ela é retratada pela teologia com uma expressão: já, ainda não. E é nesse intervalo entre o já, você já é salvo, você ainda não é plenamente salvo, que os crentes estão vivendo, que os crentes estão sendo dia após dia santificados a fim de ser como o seu Redentor. E o Senhor Jesus Cristo fará isso por meio da palavra. É por isso que a Escritura precisa ocupar lugar central na vida cristã. Por meio da Escritura você conhece ao Senhor, por meio da Escritura você é santificado pelo Senhor. Por meio da Escritura aplicada pelo Espírito Santo de Deus, os resquícios da velha natureza vão sendo deixados de lado, e a cada dia você vai sendo mais parecido com Cristo. É por isso que a doutrina tem papel fundamental na vida do crente. É preciso compreender a doutrina revelada pelo Senhor,
mas devemos ir além disso. É preciso que apliquemos essa doutrina à nossa vida. E de forma bastante interessante é isso que Paulo está fazendo nos versículos que eu li aqui nesta noite. Paulo está tratando com uma igreja, e você sabe que esta igreja é composta de judeus convertidos e de gentios convertidos, públicos muito distintos, que tinham um relacionamento diferente em relação ao Senhor. Os judeus são o povo do pacto. Os judeus são o povo a quem Deus deu a sua lei, os profetas, o culto. Paulo vai retratar tudo isso ainda aqui na Epístola aos Romanos. Os judeus, então, como esse povo particular da parte de Deus, deveria aprender a viver por meio da palavra de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas em algum momento da história, os judeus começaram a entender que dependia deles a salvação, pelo simples fato deles cumprirem a lei. Se você nasceu no povo do pacto, eles entendiam, basta que você coloque em prática a lei do Senhor, que você será salvo. Os gentios eram um povo que vinha de fora, eles não tinham contato com o pacto, eles estavam agora aprendendo acerca da sua condição diante de Deus, e é isso que Paulo faz logo nos primeiros capítulos aqui da Epístola aos Romanos. Ele vai fazer questão de demonstrar a verdade que está bem explícita lá no Salmo 19, salmo que nós lemos aqui nessa noite. Os céus, eles proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Não há ninguém neste mundo que esteja fora do alcance da revelação da criação de Deus. Todos os dias, a criação grita para o homem que existe um Criador. Paulo, aplicando então o Salmo 19, vai dizer que por conta de tudo isso, os homens são indesculpáveis. Eles têm o conhecimento ou a revelação dos atributos invisíveis de Deus por meio das obras da natureza, e ainda assim eles não dão glória a Deus. Eles abandonam o Senhor. Isso não era só com os gentios, até mesmo os judeus estavam nessa mesma condição, a despeito de serem os recipientes da revelação do Senhor. E é por isso que Paulo vai mostrar que tantos judeus e gentios estão debaixo da mesma sorte. Ambos estão condenados. Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma maneira, é o próprio Deus quem vai salvar judeus e gentios, pela graça mediante a fé. Veja que no capítulo 3, Paulo está respondendo aqui a algumas objeções que seriam levantadas diante do argumento que ele começa a retratar aqui no texto. Porque já que ele disse que o judeu está debaixo da mesma sorte do gentio, a pergunta seria muito óbvia, e ela está aí no versículo 1 do capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo, se você está dizendo que os judeus também estão indesculpáveis, que nós estamos na mesma condição dos gentios diante de Deus, qual vantagem de ter nascido em Israel? E Paulo então diz muitas, sobre todos os aspectos, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas nem por isso Deus estaria tratando os judeus de forma distinta ou de forma especial, porque Paulo repete no verso 9, todos os homens estão na condição de pecadores. No verso 19, ele diz que a lei do Senhor nunca teve função de salvar quem quer que seja. Deus deu a lei, sim, mas Ele deu a lei, segundo o que Paulo diz aqui, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Se a criação torna indesculpável o homem,
ainda mais indesculpável está aquele que tem diante de si a santa lei do Senhor, que mostra as mazelas do pecado e tudo aquilo que o pecado fez com o homem, que não pode mais agradar a Deus. E depois de explicar esta condição de ambos os públicos, que Paulo começa no verso 21 dizendo: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Paulo está dizendo que há uma maneira, uma forma de Deus salvar, é por meio de Cristo. A salvação é para aqueles que olham para o Senhor Jesus Cristo com fé, entendem os seus pecados, entendem a sua condição, se arrependem, creem no Redentor. É por isso que Paulo, na sua conclusão aqui, vai dizer que no verso 28, o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É por isso que Paulo também disse no verso de número 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, como cantamos nessa noite, ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Perceba o que Paulo está fazendo. Ele está explicando doutrina à igreja. Ele está mostrando como é que Deus pode redimir pecadores. E agora, a partir do texto que foi lido nessa noite, a partir do verso de número 27, depois de expor a doutrina da justificação pela fé, Paulo passa a fazer algumas aplicações e mostrar as implicações da doutrina, porque, como eu disse, se Deus santifica a vida dos crentes por meio do entendimento doutrinário, essa doutrina precisa ser compreendida e isso deve levar à prática. Os crentes precisam viver em acordo com a doutrina. Quais são as implicações que você tem no texto sobre a justificação pela fé? A primeira implicação é que, diante da justificação pela fé, ou sendo a justificação somente pela fé, não há espaço para orgulho por parte do homem. Os versos 27 e 28 vão dizer assim: onde está a jactância, ou onde está o orgulho? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo começa aqui com uma pergunta bastante interessante: onde está a jactância? Jactar-se é o ato de trazer glória para si mesmo, é a arrogante pretensão de trazer para você a responsabilidade por tudo aquilo que você faz, vangloriando-se daquilo que você faz. Onde está este ato de se gloriar? Esta pergunta de Paulo é porque, diante da justiça de Deus, o orgulho não tem espaço. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, diante da justiça de Deus, onde é que vai parar o orgulho? Como é que vocês vão manter no coração algum tipo de orgulho quando vocês compreendem a justiça de Deus? Cristo Jesus exposto na cruz do Calvário, recebendo sobre si as transgressões dos crentes, para que os crentes, pela graça, não por suas obras, pudessem obter salvação. Por que orgulho? Onde está
a jactância? A resposta de Paulo é enfática: foi de todo excluída. Sabe onde está a jactância? A jactância foi expulsa. Essa é a ideia aqui da palavra excluída que aparece no seu texto. Excluir seria expulsar pelas portas, ou ainda prevenir a aproximação de alguém. Isso é excluir, é colocar para fora. Diante da obra de Cristo, da justificação pela fé, Paulo está dizendo: você sabe para onde foi o orgulho? O orgulho foi expulso. E aqui ele está falando do orgulho judeu e do orgulho gentio. O orgulho judeu estava no fato deles se verem como o povo escolhido. Já que nós somos o povo escolhido, nós automaticamente estamos salvos. Já que nós somos o povo escolhido e temos a lei, basta cumprir a lei. É uma salvação meritória. Lembra lá do jovem rico, bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? E qual era o orgulho gentio? O orgulho gentio também tinha muito de justiça própria. Por isso que Paulo vai falar que nos textos anteriores, nos capítulos anteriores, que o homem natural tem a lei de Deus gravada no seu coração, e a partir desta lei gravada no coração, ele estabelece princípios para a sua vida. Todo mundo vive por princípios, até o não crente. O crente vive, ou deveria viver, tendo o padrão da lei de Deus. O não crente, ele vive com leis que ele vai estabelecer a partir da lei de Deus gravada no coração. E depois que ele estabelece todas essas leis, ele mesmo as quebra. Mesmo o homem ímpio, estabelecendo leis, não consegue ser coerente com aquilo que ele mesmo está colocando diante da sua vida. Mas ao olhar para si, ele ainda assim achava que tinha a sua própria justiça. Paulo então está dizendo: não há lugar nem para o orgulho do judeu, nem para o orgulho do gentio. Para aqueles que foram justificados pela fé, a vanglória é deixada de lado pelo reconhecimento humilde de que nada vem de nós, nada vem dos homens, tudo é dom de Deus, tudo é graça do Senhor. E então Paulo faz mais uma pergunta, e a segunda pergunta é: qual foi a lei que fez isso? Porque a primeira pergunta é: onde está o orgulho? O orgulho foi expulso, mas o expulso foi expulso por qual lei? A resposta não foi pela lei das obras, ou pelas obras da lei. Paulo está aqui usando uma expressão bastante importante, tanto no livro de Romanos quanto no livro dos Gálatas. Paulo está dizendo a lei da fé. E quando Paulo fala que o orgulho foi excluído pela lei da fé, ele está preparando os seus leitores para a sua afirmação no verso 28. Concluímos, olha, as premissas são essas, a conclusão é a seguinte: concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Eu falei que esta expressão é importante, obras da lei. A outra expressão que vai aparecer aqui também importante para você entender Romanos, que é lei de justiça, que é todo esse esforço do judeu a fim de viver em conformidade com a lei para conseguir salvação, para conseguir ser aceito diante de Deus. Por obras da lei, Paulo está de fato se referindo a esta postura do judeu em achar que guardava corretamente a lei. Eu já citei aqui o jovem rico. Jesus está diante de um jovem que
quando pergunta o que eu vou fazer para herdar a vida eterna, ouve a resposta diretamente de Jesus: cumpra os mandamentos. Você quer salvação? Você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa para essa salvação? Cumpra os mandamentos. Aquele jovem, de forma muito arrogante, fala: sabe o que? Quais? Ele conhece os mandamentos, mas ele pergunta: quais? Jesus começa a listar os mandamentos. E quando Jesus termina de listar os mandamentos, ele fala assim: só isso? Isso aí, ó, desde a minha meninice que eu faço isso. Arrogante. A arrogância só cai por terra quando Jesus coloca em teste o mandamento que ele não havia citado, e diz àquele jovem: só falta então uma coisa, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E o texto diz: e o jovem saiu triste, porque era dono de muitos bens. A tristeza daquele jovem foi perceber que a sua afirmação, ela não se sustentava. Ele não era um cumpridor da lei, ele era um cobiçoso. E como alguém cobiçoso, ele sabia que era culpado de ter quebrado todos os mandamentos. Jesus quebra a arrogância daquele jovem. A justificação pela fé faz isso com um homem altivo, que acha que merece alguma coisa da parte de Deus. Quando você entende o que foi que Deus fez, enviando o seu Filho para cravar na cruz o seu pecado, você não pode manter essa postura altiva, orgulhosa diante do Senhor. O homem é justificado não pelo que faz, ele é justificado pela fé na obra de Cristo. Não há nada que ele possa fazer a fim de conseguir redenção. Se isso fosse possível, Cristo Jesus não precisaria morrer na cruz do Calvário. As palavras de Paulo aqui então são um golpe certeiro contra o orgulho humano, e tem por finalidade levar aqueles que foram justificados a ter uma correta atitude diante de Deus, em vez de orgulho, em vez de jactância, humildade, louvor a Deus. Não há outra atitude possível diante do Evangelho, diante daquilo que Cristo fez pelo homem que só merece uma coisa: a ira de Deus. Foi o que Paulo disse no capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens. É isso que cada homem merece, é isso que você merecia, é isso que eu merecia. Deus, sendo rico em misericórdia, transfere para Cristo isso, pune em seu Filho os nossos pecados. Como é que alguém vai manter uma postura orgulhosa diante de uma verdade tão clara? Mas infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos, por ainda não terem compreendido corretamente a doutrina, acham que eles vão conseguir fazer algo para Deus os ver de forma mais distinta. Muitos até entendem e dizem: a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas quando eles falam, por exemplo, de galardão, eles colocam o galardão como algo meritório, e começam a fazer as suas boas obras de olho naquilo que irão receber. Nos meus primeiros anos de convertido, na minha cidade, eu já falei isso, todo mundo andava muito junto.
os crentes. Para quem conhece Guarapari, em Muquissaba tem uma praça ali perto de um supermercado que era grande, e eles faziam muitos eventos ali naquela praça, estava muita gente ali em volta, e eu me lembro de um cantor gospel que esteve naquela praça, e a praça estava cheia de gente, e ele cantava para cá, cantava para lá, e em determinado momento da sua performance lá, eu não sei por que cargas d'água, eu não sei se ele olhou lá de cima e viu alguém no meio do público com um cabelo grande, e resolveu falar o seguinte, falou: Senhor, se cabeludo entrar no céu, risca o meu nome do livro da vida. E aquela atitude daquele homem, parece que levou temor a todo mundo, a praça ficou em silêncio, aquele monte de crente calado, talvez com medo de Deus mandar um raio ali naquela hora. Passou o momento, a discussão era em torno disso. Você viu o que ele falou lá? Ele falou isso, ele falou aquilo. Conversando então com uma amiga, falei: não tem sentido o que ele está falando. Se é pela graça, não tem porquê alguém que tem cabelo grande ser deixado de fora do céu. E ela se convenceu disso e falou assim: não, tudo bem, é verdade, mas quando chegar no céu, eu vou ter mais galardão que ele, porque eu estou fazendo as coisas certinho, e ele não. E ele vai acabar ficando com ciúme de mim. Eu falei: mas para que céu que você está indo? Mas veja a mentalidade do crente: se eu agir corretamente aqui, eu vou ter mais lá. Você não age corretamente aqui para ter mais em lugar nenhum. Você vive uma vida de santidade, em humildade, para honrar aquele que deu a vida por você, fazendo aquilo que você não poderia fazer. Mas o homem mantém muitas vezes este orgulho de achar que ele vai conquistar algumas coisas, e a ideia de mérito acaba tornando a pessoa orgulhosa e não humilde. Era a postura dessa moça. Ele vai ter ciúme de mim quando ele vê que eu fui uma crente melhor. Que negócio é esse? Paulo está dizendo: se você entendeu a justificação pela fé, o orgulho tem que ter sido colocado para fora. Não há lugar para o orgulho. Quando você fala a respeito do pecado de outros, qual é o seu sentimento? Ó Deus, me preserve, porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu posso cometer o mesmo pecado que o meu irmão cometeu. Ou a sua atitude é aquela assim: não acredito que fulano fez isso. Fulano fez isso. E como eu sempre digo, quando você afirma algo assim, fulano fez isso, o que está por trás é: eu não faria. Será que você está se enganando tanto a seu respeito assim? Se Deus não sustentar a sua vida, você é capaz de coisas terríveis. Nós temos histórias na Escritura de homens de Deus que fizeram coisas terríveis. Nós vimos agora, nesses dias lá de retiro, alguns exemplos. É Deus quem nos sustenta, e é por isso que não pode haver arrogância diante dele. Mas muitos se portam como Pedro: eu de modo algum farei alguma coisa assim. Quando ouviu de Jesus: você vai me trair, Pedro? Eu não. Qualquer um pode, menos eu. Meus irmãos, o entendimento da justificação pela fé serve para que você lute dia a dia contra o seu orgulho, por saber que não é por você, mas apesar de você, que ocorrerá a sua salvação. Que há salvação. A justificação pela fé não deixa espaço para o orgulho, mas há mais implicação. Se você entende a justificação pela fé, não há espaço para a acepção de pessoas.
Paulo então trata de mais uma implicação aqui, fazendo mais uma pergunta no verso 29. Veja lá. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. A pergunta é muito interessante, né? Vocês acham que Deus é só nosso, dos judeus? Deus não é de gentio, não? Ele é dos gentios. Os judeus começaram a compreender que Deus era um Deus nacional. Cada povo tem o seu Deus, o judeu tem o deles. Deus é o Senhor de toda a terra. Entretanto, Deus pega um profeta judeu e diz: vá pregar aos ninivitas. Vou nada. Jonas foge. E quando Deus traz salvação aos ninivitas, ele fica irado. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Foi por isso que eu me adiantei fugindo. Eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo que não é digno de ser salvo. E o judeu é digno de ser salvo. Você imagina como está o coração de alguém que diz: fulano não merece ser salvo. Quer dizer que você merece ser salvo. Paulo já disse que não há acepção de pessoas. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Quando Paulo então enfatiza que Deus é também dos gentios, Paulo não está falando nenhuma novidade, ele está afirmando e relembrando aquilo que Deus disse a Abraão no seu chamado, porque a partir de Abraão uma nação seria formada, mas o chamado foi para que ele fosse uma bênção para todos os moradores da terra, ou para todos os habitantes, as famílias da terra. Em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. O chamado de Abraão não era um fim em si mesmo, mas há crentes que acham que era. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo assim: olha, se o judeu tivesse recebido o seu Messias, tinha acabado a história. A igreja só teve uma chance porque o judeu não quis. Então a gente tem que dar graças ao judeu, né? Em vez de dar graças a Deus. Graças a Deus que o judeu não quis, senão não chegava para a gente aqui. Mas quando Paulo fala do endurecimento de Israel, ele fala que o endurecimento de Israel veio da parte de Deus, para que a salvação chegasse aos gentios. Não é que antes não chegaria, é porque o judeu estava sendo desobediente, e Deus iria concluir a obra de salvar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, a despeito dos judeus se acharem. É Deus quem endurece os judeus. Mas há muitos crentes que olham para Israel como se fosse uma nação distinta e mais importante do que outras nações. Isso não é verdadeiro. Israel é sim uma nação abençoada no sentido de ter sido escolhida pelo Senhor para ser luz aos gentios, mas falha miseravelmente no seu trabalho. É por isso que tudo aquilo que era dito que Israel deveria fazer em relação aos gentios, atrair os gentios para conhecer a Deus, ser uma luz para as outras nações, Jesus fala aplicando a ele, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim mesmo. Israel falhou, eu não vou falhar. Eu não falho. E o evangelho então alcança todas as nações, mas esse sempre foi o objetivo de Deus. Salmo 117: louvai a Deus, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Israel fazia acepção de pessoas.
E há muitos crentes que fazem acepção de pessoas. Israel se via como um povo distinto e diferente. É por isso que João tem que dizer que Deus não amou Israel apenas, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Para quem que Jesus disse isso? Para um judeu, mestre da lei. Deus não amou só Israel, Deus amou o mundo. A justificação então é da mesma forma, tanto para judeus quanto para gentios. O verso 30 diz assim: visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. A ideia de que Deus é um só é a verdade que une os redimidos, judeus e gentios. Só há um caminho para a salvação, esse caminho é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe um Deus para o judeu e um Deus para o gentio. Não existe uma salvação para Israel e uma salvação diferente para o gentio. É por isso que Paulo está usando a expressão aqui: Deus justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Calvino entendia que Paulo estava aqui usando de certa ironia. É como se Calvino estivesse dizendo: vocês querem algum tipo de diferença? A diferença é essa: um vai ser por fé e outro vai ser mediante a fé. Ele muda as palavras. A salvação é igual. A justificação é da mesma forma, porque só existe um Salvador, e é a mesma obra de Cristo que alcança judeus e alcança gentios. Por isso os judeus pela fé e os gentios através da fé. Meus irmãos, o Evangelho exclui o elitismo e a discriminação. Não há lugar para acepção de pessoas. É por isso que Paulo vai dizer que não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Há aqueles que, claro, usam esse texto de forma distorcida, dizendo que depois que Cristo veio, acabaram essas relações de autoridade, do homem ser o cabeça, é todo mundo igual. Não é isso que Paulo está falando não, viu? O que ele está dizendo aqui é que não há pessoas distintas e especiais. Lembre que ele escreve uma carta a Filemon, senhor de escravos, mandando de volta o escravo fujão, Onésimo. E então você tem um senhor e um escravo, pessoas que estavam em posições totalmente distintas. O escravo está voltando para casa, ele vai continuar sendo escravo. Entretanto, Paulo escreve para o Senhor e diz: não o trate como escravo, trate-o como irmão caríssimo. Não é que ele ia deixar de trabalhar, mas ele precisava lembrar quem que estava trabalhando para ele. Era um irmão. E era dessa forma que o escravo deveria olhar para o seu senhor, como um irmão. Mas Paulo também vai fazer uma exortação. Abra lá sua Bíblia em Filipenses. Dê uma olhada no capítulo, Filemão. Filemão, capítulo, versos 15 a 18. Só tem um capítulo. Filemão, 15 a 18. Pois acredito que ele, o escravo, veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo,
como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E o que eu acho mais bonito na carta a Filemon, é que você tem pessoas muito distintas unidas pelo Evangelho. Você tem um apóstolo, você tem um senhor que tinha escravos, você tem um escravo fugitivo em busca da liberdade, todos eles alcançados pelo Evangelho, e todos eles vão conviver agora na igreja, no mesmo corpo, que é diverso, porque nós somos diferentes, mas é um só corpo, porque está unido a Cristo Jesus. A doutrina da justificação pela fé, em vez da justificação pelas obras, onde você não vai ver um melhor do que o outro, fazendo obras melhores do que o outro, é um convite então à unidade da igreja. Você não é melhor do que ninguém, e entender que não somos melhores que os nossos irmãos, e saber que por mais que tenhamos dons e funções diferentes, nós estamos servindo ao mesmo Deus, nos leva então a considerar o outro superior a nós mesmos. A justificação pela fé é um chamado ao entendimento também de que você não escolhe a quem pregar, você prega a todos. Você não tem às vezes a impressão de olhar para alguém e falar assim: ah, fulano, esse aí nunca vai se converter. Você sabe que alguém que era visto desse jeito era Paulo, né? Quando Deus chama Ananias e fala assim: vai lá na casa de Paulo. Eu falei: de Paulo? Não. O senhor não conhece esse homem não? Sabe quem ele é não? Esse homem mata crente. Não vou nada. Olha como que ele está olhando para Paulo. Vá, porque esse é para mim um vaso escolhido. Nós fazemos acepção de pessoas. Nós olhamos as pessoas de forma estranha. Deus não. É por isso que você prega para todo mundo. O Evangelho que salvou você é poderoso para salvar quem quer que seja. Você quer ver outra implicação interessante da doutrina da justificação pela fé? Ela leva você a não menosprezar o entendimento de outras pessoas. Eu já vi gente dizendo assim: olha, tem crente que nunca vai conseguir entender certas doutrinas. Será? Deus revelou. Deus revelou doutrinas que vai ter gente que nunca vai conseguir entender. Eu acho que o que acontece muitas vezes é que nós não temos, muitas vezes, condição de explicar corretamente. Nós queremos falar de forma intelectual para pessoas que estão longe de ser intelectuais, ou por vezes nós desistimos de ensinar. Ah, já falei tanto, essa aí nunca vai aprender. Você não aprendeu? Seus filhos não estão aprendendo? Os irmãos da igreja não aprenderam? Por que fulano não vai aprender nunca? Não menospreze as pessoas. Se algo está revelado, tem que ser ensinado aos crentes. Deus é um só, a salvação é uma só, a igreja é uma só. A unidade das pessoas da Trindade é o modelo para a unidade da igreja. A salvação pela graça mediante a fé, a justificação pela fé, nos relembra disso. Um pouco mais, a justificação pela fé, entendendo a justificação pela fé, você verá que não há espaço para rejeição da lei de Deus. Dê uma olhada no verso 31, a conclusão de Paulo aqui, nesta parte da carta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A última implicação da justificação pela fé
é uma resposta de Paulo a um possível questionamento, porque veja, Paulo está dizendo, não é o que você faz que vai levar você à salvação. Mesmo o judeu que tem a lei de Deus, essa lei não foi dada para salvação, ela foi dada para você calar a boca e todo mundo ser culpado diante de Deus. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho para ser justo e justificador daqueles que creem em Cristo Jesus. A pergunta é óbvia então, quer dizer que não precisa de lei, né? Se tudo é por meio de Jesus, para que lei? A gente pode deixar a lei de lado? Você está dizendo, Paulo, que a lei não serve para mais nada? Se é pela fé, para que lei? Alguns estariam vendo Paulo aqui, colocando a fé em oposição à lei. Paulo já tinha tratado da lei, como eu disse aqui, ela não foi dada para salvar o homem, e agora diante de mais uma vez, ele está diante da possibilidade de ser acusado de rejeitar a lei. Ele fala assim, eu não estou rejeitando a lei de forma alguma, eu estou confirmando. Essa palavra que aparece aí na Bíblia, tem a ideia de colocar de pé. Eu estou estabelecendo a lei, eu não estou rejeitando a lei. O que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que o próprio Antigo Testamento demonstrava que o homem não pode ser justificado pela lei. Romanos, no capítulo 1, ele já citou o Antigo Testamento. O justo viverá pela fé. Abacuque que disse isso, lá no Antigo Testamento. Paulo está mostrando também que a fé confirma que a função da lei é expor o pecado e não salvar o homem. É Cristo quem salva. É o Evangelho que apresenta esta obra gloriosa de Cristo, que traz justificação àqueles que foram condenados pela lei. Moisés condena, Moisés a lei, Cristo redime. E essa é a mensagem do Evangelho. Paulo quer dizer que a lei continua demonstrando a vontade de Deus, e aqueles que foram justificados pela fé, diferente dos homens que não podem cumprir a lei, podem agora colocar em prática a lei do Senhor, não para ser salvos, mas para honrar aquele que redimiu as suas vidas. E aqui então é uma resposta àqueles que acusariam Paulo de estar menosprezando a lei. Ele vai mais uma vez tratar disso mais à frente. Então, se é verdade que você nunca irá conseguir ser justo diante de Deus, cumprindo a lei do Senhor, esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda significa que sem a lei do Senhor, você não tem condição de andar em santidade. É ela quem mostra isso. Há muitos que dizem, não tem mais lei, a lei hoje é a lei do amor. Qual é a lei do amor? A lei do amor são os 10 mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo. É a lei que ensina como que você ama. Você não ama da sua maneira, você ama como Deus ordenou que seja o amor. Paulo então está combatendo também aqui uma espécie de antinomismo, aqueles que seriam contra a lei e que usariam a sua pregação para dizer que a lei não presta para mais nada. Há muitos cristãos que infelizmente não creem que a lei tenha mais validade. Tem outros que não fazem essa declaração, mas na prática vivem dessa maneira. Você já foi chamado de adventista do primeiro dia? É só você falar que tem que guardar o dia do Senhor. Que isso? Isso é coisa de adventista. Não, isso é coisa da lei. Está lá no decálogo. E eu queria saber como é que nós guardamos os 9 outros mandamentos, mas o 4º mandamento a gente disse que foi embora. Esse aí não serve mais. Por quê?
Quem foi que disse? Da onde que tiraram isso? E aí então transformaram os 10 mandamentos em 9. Daqui a pouco vão fazer como a igreja de Roma, que retirou o segundo mandamento, que diz que você não pode fazer imagem de escultura, e fala isso categoricamente, e para não ficar só com 9 mandamentos, desdobrou o 10º, que diz: não cobice nem a mulher do próximo, nem nada que pertença ao seu próximo. Então o 9º e o 10º mandamento na igreja de Roma é: não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas alheias. Pronto, resolveram o problema. Voltou a ser 10 mandamentos. Excluir o segundo. Tem um monte de crente presbiteriano excluindo o 4º. Eu quero saber qual vai ser colocado no lugar para ser 10 mandamentos. Essa é uma espécie de rejeição da lei. Você precisa entender, compreender, dentro da revelação progressiva, que não é mais o 7º dia, que é o primeiro dia. Há muita teologia a ser estudada aqui para você compreender isso, mas a lei continua valendo. Deus continua requerendo um dia de descanso. Ou outros que você fala assim: crente não pode casar com não crente, mas isso era coisa do Antigo Testamento, pastor, para não misturar o povo de Israel. Hoje a gente não tem mais uma nação para misturar. Não, a lei continua valendo. Olha, o marido é o cabeça do lar. Que isso, gente? Jesus já falou aqui, Paulo já falou aqui, que em Jesus não existe nem homem nem mulher. Que negócio é esse de cabeça do lar? E assim vai se invalidando a lei do Senhor, deixando de lado a lei do Senhor. Paulo está dizendo: a lei continua válida. Não deixe de lado a lei do Senhor. Justificado por Cristo, você não é mais condenado pela lei, mas você é livre para cumpri-la, a fim de glorificar o seu Salvador. A palavra de Deus não passa. Não há outra forma de honrar ao Senhor Jesus Cristo que não seja guardando os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quais são então as implicações da doutrina? Quais são as implicações da justificação pela fé? Não existe espaço para o orgulho. O Evangelho consiste em morrer para si mesmo e viver cada dia para o Senhor, glorificando a Ele e somente a Ele. Não há mérito da sua parte. Não existe espaço para acepção de pessoas. Não existe uma classe especial e distinta de crentes. Você é semelhante a qualquer homem. Talvez a diferença seja a graça de Deus que já te alcançou, enquanto não alcançou outros. Mas isso não é mérito seu. É por isso que quando nós ensinamos os 5 pontos do calvinismo, nós fazemos questão de dizer que a eleição é incondicional. Deus não viu nada em você para te escolher. Ele escolheu porque Ele quis. Ele amou os seus. Não existe espaço para rejeição da lei. O Senhor nos dá a sua palavra, a fim de que vivamos de modo digno do Evangelho. E tudo isso é possível. Morrer para nós mesmos, não ver os outros com um ar de superioridade, porque não somos, ou cumprir a lei, por causa da obra de Cristo que está sendo anunciada aqui. Você olha para Cristo e para aquilo que Ele fez, confessando a sua culpa, confessando a encarnação do próprio Deus, confessando que Ele viveu cumprindo fielmente e plenamente todos os mandamentos, confessando que Ele morreu sem culpa alguma da parte dele, mas carregando no madeiro a sua culpa, a fim de que a justiça dele fosse atribuída a você, quando você então confessa o seu nome. Justificação pela graça, mediante a fé
que precisa ser confessada pelos lábios e vivida de forma prática. A mesa do Senhor, qual participaremos agora, é uma lembrança daquilo que Cristo fez em nosso favor. É um momento em que Deus graciosamente nos fortalece, a fim de vivermos como um corpo unidos, sem fazer acepção de pessoas, sem nos achar melhores do que outros, louvando aquele que deu a vida em nosso favor. Que diante da mesa do Senhor, você lembre que a salvação não é obra sua. A salvação é obra de Cristo. É por isso que Ele precisa ser glorificado a cada dia. E isso acontece quando vivemos de modo digno do Evangelho, colocando em prática a sua bendita lei.